E assim, sentados mesmo como estamos, vamos primeiro abrir a nossa Bíblia, lá no livro, na realidade, lá na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos abrir lá em Colossenses. Na carta de Paulo aos Colossenses, vamos ao capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 11. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 11. Começa com uma frase muito desafiadora. Uma frase, por que não dizer, muito pesada. Por que não dizer também uma frase extremamente agradável? Começa assim, versículo 1, capítulo 3. Vamos ler alternadamente. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra. Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe merecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa inexistente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. É um texto pesado esse, mas ao mesmo tempo nos faz, por isso falei, esperançoso e alegre, porque ele diz assim: vocês foram ressuscitados. Paulo está falando para defunto? Não, né? Falando para quem está vivo, né? Vocês foram ressuscitados. Tem gente que espera morrer para ser ressuscitado. E a vida do cristão não é assim, não. Nós não temos que morrer para ressuscitar. Quando é que a gente ressuscita?
quando a gente busca fazer a vontade de Deus, e aqui no versículo, essa natureza velha, ela vai se renovando a cada dia. Assim o texto fala, não é isso? Essa natureza velha se renova a cada dia. É a nossa ressurreição acontecendo a cada dia. Cada dia nós temos a oportunidade de ressuscitar. O que é esse ressuscitar? Encontrar-se com Cristo, no sentido de uma nova vida que acontece cada dia. E Paulo falou tudo isso aqui para chegar no final das contas, chegar a essa conclusão brilhante, né? Se nós fizermos isso, se nós compreendermos isso, nós vamos chegar à conclusão, versículo 11. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados, não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos, pessoa livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Essa é a nossa vivência diária cristã. Mas há muita coisa para fazer. É preciso querer nascer e renascer a cada dia. Mas é preciso ficar atento para ouvir o sussurro do próprio Cristo que nos diz: vocês foram ressuscitados comigo. Nunca se esqueçam disso. Vocês foram ressuscitados comigo. É Jesus, abriu os olhos de manhã, escute, você foi ressuscitado comigo. Dormir, no levantar, ao deitar, não perca essa dimensão. Nós somos chamados a uma vida nova com Cristo. É preciso ter consciência da vida velha para entender a vida nova. Paulo deu aqui algumas pistas. Fake news está aqui, desse tamanho, né? Mentiras, mentiras, mentiras. Isso está completamente fora do projeto da ressurreição. Então, queridos, com o texto da carta aos Colossenses, somos desafiados a pautar a nossa vida segundo as características do homem novo, da mulher nova, enfim, da vida nova que recebemos no batismo, recebemos em Cristo Jesus e nos alimentamos pela comunhão em Cristo Jesus. Essa comunhão nos proporciona uma nova natureza, ou seja, adquirimos a condição de nova pessoa que Deus, o Criador, está sempre renovando, para que a cada dia se torne mais parecido com Ele. E como consequência dessa renovação, vamos adquirindo a compreensão de que Cristo é tudo e está em todos. Enquanto a gente não adquire essa compreensão, nós ainda estamos muito distantes desse projeto de renovação. Alcançar a compreensão de que Cristo é tudo e está em todos. Essa é a afirmação que não só os textos da liturgia nos trazem, mas também as músicas e a graça de participar da mesa da Eucaristia no dia em que professamos mais uma vez que Cristo é tudo e está em todos. Nós pautamos a nossa vida nessa compreensão de que Cristo é tudo e está em todos. Mas isso é um convite diário, é um convite, é uma identificação com o próprio Cristo, ou seja, renascemos continuamente para que se manifeste em nós a pessoa nova
que é imagem de Deus. Isso se faz de degrau em degrau, dia a dia, numa existência pautada nos valores de Deus, para encontrarmos, aí sim, o sentido para a vida. O sentido para a vida é essa descoberta, que Cristo é tudo e está em todos. Onde está o sentido para a nossa existência? Se perguntar para você qual é o sentido da sua existência, nós temos aqui desde criança, põe isso, desde as crianças até os cabelos brancos. Essa é uma pergunta existencial que somos chamados a fazer. Qual é o sentido da sua existência? E aí, numa parábola, nominada no Evangelho como a parábola do rico sem juízo, Jesus apresenta uma situação onde vai discutir essa questão. Qual é o sentido para a sua existência? E essa parábola está lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, que agora eu convido também a igreja que se coloque de pé para acompanharmos a leitura dessa parábola. Lucas, capítulo 12, e vamos a partir do versículo 13. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande meu irmão repartir comigo a herança que nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem lhe deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. Que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. A igreja pode se sentar. E alguns aspectos para a gente pensar quem foi essa pessoa da qual Jesus faz referência. O homem, primeiro, um homem rico que teve uma grande colheita. E ele então pensou, não tem nem aonde guardar. Era tanta coisa que ele não tinha onde guardar. E já sei, vou derrubar os meus depósitos.
Então já era portador de riqueza. E veio mais riqueza, da qual ele não sabia nem aonde guardar. Mas a solução que ele achou foi construir celeiros maiores ainda. E aí, nele guardarei todas as minhas colheitas. Lembre-se sempre isso no plural. Já tinha uma colheita, chegou mais uma, chegou mais uma, chegou mais uma, chegou mais uma. Está sempre no plural. E aí ele chega à conclusão que a partir desse aumento dos celeiros, ele vai agora então descansar. Vai descansar, vai comer, vai beber e vai alegrar-se por muitos anos. Aumentou, que ele podia agora então guardar por muitos anos. Ou seja, em momento nenhum, essa riqueza aqui é para a sua subsistência, é para o seu conforto. Não, é para efetivamente ser acumulado. Não há outra explicação para a necessidade da sua riqueza, que não seja o acúmulo. E ele viu neste acúmulo a razão da sua felicidade. O texto deixou claro isso. Ou seja, ele achou ali, no acúmulo da sua riqueza, a razão da sua felicidade. Agora, então, vou, por muitos anos, gozar dessa felicidade que ele achava ter alcançado. Então, se perguntasse para aquele homem qual é a razão da sua existência, a razão da sua existência, o que é encontrar razão para a nossa existência? É justificar a nossa vida pelo bem-estar. Claro, todos nós buscamos a razão da existência da nossa vida, aquilo que nos causa bem-estar. Para aquele homem, aquilo era o acúmulo das riquezas. E Jesus, então, questiona seriamente essa atitude. O homem que tudo quis para si, no final da parábola, é classificado como tolo. Tolo. Para Jesus, o que agiu assim, não tinha outra forma de defini-lo, a não ser como tolo. Ganância e tolice, porque a tolice foi exatamente essa: colocar no acúmulo de bens o sentido único de sua existência. Fez como que transformar os bens materiais em deuses. Lembra do texto de Paulo? Se vocês voltarem lá no texto de Paulo, lá tem uma horinha que ele fala cobiça e idolatria. Está no mesmo padrão. Quem tiver aí e quiser voltar, pode até dar uma espiadinha. Tem hora que ele fala da cobiça e associa à idolatria. Por quê? Transformou os bens materiais em deuses que iriam dirigir a vida dele. Seriam aqueles bens os deuses a dirigir a vida dele. E assim reduziu todo o sentido da sua existência em realizar ações que tinham como objetivo primeiro o acúmulo de capital, as regalias que ele julgava serem necessárias para gozar uma vida feliz. Homem feliz. Ele começou assim: depois que eu tiver tudo isso, eu vou respirar e vou dizer assim: homem feliz. Finalmente encontrei o sentido para a minha existência. Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse,
coma, beba, alegre-se. E tudo isso, essa conclusão que Jesus contou essa parábola, ela começou dentro de um processo de divisão de herança. Uma pessoa chegou para pedir para Jesus que ele fosse intervir lá na divisão de bens de dois irmãos, né? Tudo começou com isso, dentro de um processo de divisão de herança, onde provavelmente alguém se sentiu lesado. E foi fazer o quê? Foi procurar Jesus. O que Jesus faz? Vai discutir quem é que tem razão, se é A, se é B, se é C, como é que não é. Jesus não se acha no direito de assumir juízo nenhum. Jesus então se recusa a assumir o papel de juiz. Mas ele se recusa como? Botando para pensar. Botando para pensar. Então, a gente às vezes acha e quer buscar Jesus como juiz, como aquele que vai definir a coisa. E mais uma vez, que esse não é o único texto que Jesus quer convencer os seus seguidores de que ele não veio para julgar, ele não faz juízo. E a gente a todo momento quer que Jesus seja aquele que faça o juízo. E Jesus fala assim: meu amigo, não é para isso. Aí Jesus faz o quê? Chama para pensar. Dá trabalho, né? É tão mais fácil quando alguém define pela gente, né? Tão mais fácil. E aí, filho? A camisa hoje é verde ou é amarela? Aí já está pronto, né? Tão mais fácil. Mas aí, o que Jesus faz, né? Jesus se recusa a assumir o papel de juiz e propõe uma reflexão mais profunda com aquilo que ele ama fazer. Contar uma parábola. E aí Jesus vai então contar a parábola. E com a parábola Jesus vai exatamente botar o dedo na ferida. Com a parábola Jesus vai exortar para o cuidado que é necessário com todo tipo de avareza. E aí ele é taxativo quando coloca claramente: a vida de uma pessoa não depende dos bens que ela tem. Jesus fez assim, deixou em neon, né? Não é nem letras garrafais não, deixou em neon. A vida de uma pessoa não depende dos bens que ela tem. E aí, agora eu lembrei, né? Com quem você está falando? Não é assim? Quando a pessoa chega assim para você pensa com quem você está falando, ela traz um container, né, de bens junto com ela. E aí Jesus é taxativo quando ele diz, né, que a vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Ainda fez questão de dizer isso. Não depende do que ela tem, mesmo que sejam muitas. E com essa atitude, Jesus, na realidade, denuncia a falência de quem acha que os bens é que vão trazer a essa pessoa a bendita felicidade ou a razão de ser. E aí ele conclui, né? Tolo. O homem que assim fizer é um tolo, que esqueceu aquilo que verdadeiramente dá sentido à existência. Toda felicidade que o homem julgar alcançar com o acúmulo dos bens materiais, Jesus apresenta como algo extremamente perecível.
Ó, não é daqui um ano, aqueles anos todos que você disse que ia regalar, não é naqueles anos não, é nessa noite. Não é amanhã nem daqui um ano não, é nessa noite. Então aquilo que parecia ser algo que ia perdurar, se torna extremamente perecível diante da visão de Deus e dos valores do reino. Então, nesse momento, Jesus faz com que ele compreenda isso, que para a preservação da vida e encontro com a felicidade, é preciso acumular coisas sim, mas acumular riquezas que estejam em sintonia com a lógica do que para Deus são riquezas. Lá quando ele termina, ele fala, cadê como é que ele conclui aqui? Em que ele fala, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Então a lógica do que é riqueza para Deus e do que é riqueza para nós é completamente diferente. Então é preciso que nós entendamos isso. O que são essas riquezas, né? Uma vida construída e vivida na compreensão de que Cristo é tudo e está em todos. É que é a lógica daqueles e daquelas que compreendem o que é riqueza para Deus. Pois as pessoas que assim vivem, que têm essa compreensão, é que são as pessoas ricas para Deus. Por que então valorizar o acúmulo de riqueza até o ponto de poder comer, beber, regalar-se por muitos e muitos e muitos anos? Ainda fez questão de dizer isso, olha, por muitos anos eu vou ter riqueza. E aí a pergunta para esse tolo seria essa, que Jesus nem se dignou a fazer, né? Mas pela parábola que ele conta, me dá essa vontade de fazer, né? Mas e aí? Durante todo esse tempo, você não teria mais nada para fazer? Durante todo esse tempo, não haveria o que fazer e com quem fazer alguma coisa que prestasse, que fosse efetivamente uma riqueza? Pois é, mas ele era tolo, não conseguiu alcançar isso. E agindo na forma desse tolo, como fazer resplandecer a nova natureza que Cristo oferece e que traz como resultado a compreensão de que Cristo é tudo e está em todos, como nós lemos na carta aos Colossenses. Foi diante de uma questão sobre divisão de herança que Jesus contou a parábola. E o que podemos aprender então dessa parábola? Seria a forma que Jesus achou para falar que nos devamos despojar de todos os bens, que não podemos ter bem nenhum? Estaria Jesus julgando os ricos e aqueles que têm bens materiais? Será que era esse o objetivo dessa parábola? Estaria até Jesus afirmando que é pecado ter uma vida preocupada com o futuro, que para a miséria e uma vida de dificuldades ele vai aplaudir? É claro, meus irmãos, claro que não. Não é esse o objetivo de Jesus. É tentar fazer essa ponte onde a cobiça se transforma em idolatria, onde a ganância se transforma em idolatria, porque você vai a todo momento, né, investindo todo o seu projeto de vida apenas em ter. O que vimos no texto é que Jesus, aproveitando-se de uma situação
situação de conflito entre irmãos, gerada pela divisão de bens deixados em herança, ensina que não podemos viver na escravatura do dinheiro. Essa é que é a questão. A escravatura do dinheiro. E quase sempre tornamos outros escravos para usufruir do dinheiro, mas não percebemos nós que é nós que nos tornamos escravos dele, porque fazemos dele um Deus, e o dinheiro passa a comandar a nossa vida. Jesus então ensina que não podemos viver na escravatura do dinheiro e dos bens materiais como se eles fossem a coisa mais importante da nossa vida, chamando a atenção para o fato de que quando o coração está cheio de cobiça, cheio de avareza, cheio de egoísmo, num combate obsessivo pelo ter, quando o verdadeiro motor da vida é a ânsia de acumular, torna-se muito difícil ampliar e olhar para fora de si. Pois, pelo contrário, quando isso acontece, mergulhamos em experiências escravizantes de egoísmo, de fechamento, de desumanização até. Porque o outro fica nebuloso, já não enxergamos mais. E traz como consequência a centralidade em si próprio, o que impede de se colocar disponível e de ter espaço na sua vida para valores verdadeiramente importantes, os valores do reino de Deus, que necessariamente envolvem ações coletivas. A idolatria do dinheiro quase sempre nos fecha. E os valores do reino necessariamente são ações coletivas que vão gerar plenitude de vida para outros também, e não só para mim. O que Jesus denuncia é a idolatria dos bens materiais quando estes se tornam o centro da nossa existência e sufocam os valores do reino. E aí sim, sufocam as riquezas do reino. Riquezas do reino que podemos identificar: o amor, a partilha, a justiça, a solidariedade, a compaixão. Essas riquezas ficam sufocadas, porque eu já não mais tenho olhos para enxergar essas demandas. Quem envolto está nessa dinâmica do ter, fica subjugado àquela velha natureza que nós lemos aqui na carta aos Colossenses. Aquela velha natureza identificada por Paulo que prejudica o nascimento do homem novo, da mulher nova, da pessoa nova, e que afirma que vive na compreensão de que Cristo está em tudo, Cristo é tudo e está em todos. Esse é o desafio hoje diante da mesa da Eucaristia para nós cristãos. Esse é o desafio deste mundo: redescobrir que Cristo é tudo, está em todos, mas descobrir na dimensão de levar as riquezas do reino e não de subtrair riquezas para si. Essa é a direção. Precisamos renascer,
Há muito da nossa natureza velha que precisa ainda ser mudada. Há muito na minha natureza velha que precisa ser mudada. Provavelmente na natureza de cada um que aqui está. Vamos identificar essas necessidades e participar da mesa da Eucaristia, suplicando que nos aproximemos cada vez mais das riquezas do reino. Confiemos na misericórdia de Deus, que é infinita e que nos chama, dia após dia, a sermos novas criaturas, a vivermos a partir da verdade que dá sentido à nossa fé. É isso que dá sentido à nossa vida. A percepção de que Cristo é tudo, está em todos, e nessa compreensão nós vamos conseguir viver a verdade que dá sentido à nossa fé. E junto com ela, a verdade que dá sentido à nossa vida. Porque para o cristão, qual é a mola mestre, né? É a fé que nos aproxima de Jesus Cristo. Então, queridos, o estar diante da mesa não seja meramente daqui se aproximar, mas reconhecer que precisamos renascer diariamente diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos faça enxergar as riquezas do seu reino.